Sejam todos muito bem-vindos ao Giro de Notícias semanal da Premier. Bom, então vamos lá, que essa semana ela realmente foi muito agitada, teve várias notícias, algumas sobre desvalorizações, outras elevação de juros, enfim. Vamos dar uma olhadinha nas principais notícias da semana, começando com uma que é muito relevante aqui pro Brasil, que tem a ver com a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. O Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, ele elevou a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, para 7,75% ao ano. E ela atinge o patamar de 2 dígitos, né? Então ali 10% ou mais, pela primeira vez desde 2017. A gente deixa um gráfico aí da taxa Selic, a elevação que ela teve muito repentina nesses últimos tempos, né? Mais recentemente, ela chegou a bater a mínima histórica, mas depois veio se elevando. E por que isso aconteceu, pessoal? A gente viu o dólar se valorizando muito frente ao real. Então o que acontece? Quando o dólar se valoriza, todos os componentes da cadeia produtiva, das coisas que a gente usa no cotidiano, dos bens e serviços, eles têm componentes dolarizados. Se o dólar sobe muito, a tendência é que isso gere inflação, que é o que a gente está vendo no momento, além de que os juros baixos incentivam a população a consumir mais. O pessoal consumindo mais está demandando mais bens e serviços. Pela lei de oferta e demanda, quanto maior a demanda por produtos, maior o preço deles. Então tudo isso influenciou muito para gerar o cenário inflacionário que a gente vê. Agora, com essa subida dos juros, a tendência é as pessoas consumirem menos, o que tende a conter a inflação, e também cria um atrativo para os estrangeiros trazerem seus dólares, seus euros e trocarem por real. Para quê? Para poder investir nos nossos títulos públicos federais que estão pagando juros melhor neste cenário. Então isso é uma questão bem legal, a gente está conseguindo então controlar um pouquinho o câmbio, mas o lado ruim é que a nossa taxa básica de juros está muito alta e isso pode inviabilizar muitos projetos. Mas vamos dar uma olhadinha então na segunda notícia, dessa vez tem a ver com o Facebook. A Meta, que é a dona do Facebook, caiu 26% e ela teve uma perda de aproximadamente 225 bilhões de dólares de valor de mercado, o que, fazendo uma conversão rapidinha aqui para o real, daria cerca de 1,19 trilhões de reais. Ou seja, essa perda de mercado que ela teve foi maior do que o valor da Petrobras, da Vale e do Itaú Unibanco juntas. Então essas empresas juntas, o valor delas foi o equivalente à perda que o Facebook teve. E por que o Facebook desvalorizou tanto? Bom, primeiro a gente tem a questão da concorrência, vários outros aplicativos surgindo, a questão da privacidade que muitos usuários reclamam, e também tem a falta de usuários, né? Deu uma diminuída no número de usuários, o que foi um pouco preocupante, já que o mercado está sempre olhando para frente, precificando o futuro. Então precificou num patamar muito alto, né? E o que acontece quando a expectativa não é atingida? Apesar do Facebook ter tido um resultado relativamente bom, só que não foi tanto quanto o mercado esperava. Isso faz com que as ações tendam a desvalorizar, juntamente com essas perspectivas de maior concorrência, as perspectivas de pouca diversificação das fontes de receita, né? Vem muito aquela questão dos anúncios do Facebook e tal. E essa perspectiva de repente está meio estagnada, né? As redes sociais, não só o Facebook, que a gente está vendo que o pessoal mais jovem não está mais usando tanto, enfim, mas as outras redes que também são do Facebook. Então, deu uma desacelerada um pouco ali na questão do número de usuários. Isso foi bem preocupante na visão do mercado, que fez desvalorizar pra caramba a ação, porque ela estava precificada a patamares muito elevados. Bom, então essa notícia aqui sobre o Facebook em si. Vamos dar uma olhadinha então na próxima notícia, que agora tem a ver com algo menos direcionado com tecnologia, algo mais bruto, né? Que seria o petróleo, que teve a sua máxima em 7 anos, devido a uma tempestade que aconteceu em algumas regiões ali dos Estados Unidos, que aumentaram o temor sobre a oferta. O que seria esse temor sobre a oferta? Bom, como teve esses acidentes lá nos Estados Unidos, o pessoal está pensando que de repente eles vão fabricar ali, vão produzir, vão extrair menos petróleo. Então o que acontece diante disso? Com uma oferta menor de petróleo, uma perspectiva de que a oferta pode ser menor, a tendência é que o preço suba, juntamente com o fator da demanda estar crescendo. O pessoal está voltando a precisar de petróleo. Para quê? Para se locomover, por exemplo. Agora que a questão dos lockdowns está arrefecendo um pouco, o pessoal vai começar a se movimentar mais. Não só isso, com o pessoal consumindo mais depois desse período de crise, qual que é a tendência? A tendência é que as pessoas consumam mais. Então, se as pessoas estão consumindo mais, as empresas têm que produzir mais. E as indústrias vão inevitavelmente precisar de petróleo ou de algum dos seus derivados na sua cadeia de produção. Então, se as pessoas estão demandando mais produtos, as empresas têm que fabricar mais, elas precisam de petróleo para fabricar esses produtos,
mais demanda por petróleo, com uma oferta que provavelmente seria menor, a tendência é que o preço se eleve. E por isso essa elevação tão grande no preço do petróleo. Então é isso que a gente pode observar. O petróleo encarecendo é um pouco ruim para o cenário inflacionário, né? Porque a inflação já está alta. Se o petróleo ficar mais caro, a gasolina, que é usada para transportar basicamente tudo, a gente usa no dia a dia, e os derivados de petróleo vão se elevar de preço. Isso tende a criar um aumento geral no nível de preço, que é justamente o conceito mais usual de inflação, aumento geral do preço das coisas. Então, se o preço do petróleo sobe, ele influencia em toda a cadeia produtiva da economia e muito no nosso dia a dia e nos derivados também de petróleo que são muito utilizados no cotidiano. Mas pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam aí no canal, deixem um comentário se vocês gostaram. E eu convido vocês a conhecerem os nossos cursos. Nós temos o curso Start para quem está começando no mundo de investimentos. Nós temos o curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, onde falamos um pouco mais sobre o mercado de ações, mas com vários detalhes, análises econômicas. E o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, que são uma ótima forma de se proteger da inflação no longo prazo, que é justamente sobre isso que a gente estava falando. Agradeço a atenção de todos. Se vocês gostaram, deixem um like. Valeu, abraço, tchau.